Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá, seja bem-vindo. Que bom que a gente está junto aqui para dar continuidade à nossa catequese sobre a consagração total. No vídeo passado falei sobre os votos que nós fazemos na consagração total, falei um pouquinho sobre o voto da pobreza, que diz respeito à fortuna, falei um pouquinho sobre o voto da castidade, que diz respeito ao domínio do corpo, falei um pouquinho sobre o voto da obediência, que diz respeito ao domínio da nossa vontade, abrir mão a liberdade de abrir mão da nossa vontade para aceitar a vontade de Deus na nossa vida, né? E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o voto meritório. Mas antes, eu queria, só assim, para fazer um apanhado, né, daquilo que nós vimos, fazer menção àquela passagem do jovem rico, que tem lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, os versículos de 16 a 30, também lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, também nos versículos de 18 a 30. Lá o jovem rico chega até Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e você já sabe quais são os mandamentos, cumprir os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, né? Amará a Deus sobre todas as coisas. E aí o jovem rico responde para Jesus: eu tenho feito isso toda a minha vida. E aí Jesus fala: você está certo, mas para você então falta só uma coisa: vende tudo que tem, né? Leva aos pobres e ganharás um tesouro no céu. E vem e segue. Então, essa passagem mostra direitinho o que nós fazemos com a consagração total, principalmente o que diz respeito ao voto meritório. Por quê? Porque com o voto meritório nós vamos entregar para Jesus todas as nossas boas obras, presentes, passadas e futuras, tudo em ordem da graça, né? Então nós estamos entregando para Ele todo o nosso tesouro, os nossos bens, né? Mas vamos iniciar, né, entendendo o que significa mérito. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que méritos diz respeito a uma retribuição devida e está intimamente ligado com a virtude da justiça divina. É Deus que na sua justiça dá a cada um aquilo que merece, né? Então, ao seu mérito, que pode ser a vida eterna ou pode ser o castigo eterno, né? Pode ser uma retribuição, uma recompensa ou um castigo. E dentro desse mérito nós temos uma divisão, que é aquele mérito primeiro que diz respeito à nossa conversão, né? A nossa salvação mesmo, que a gente chama de mérito de condigno. Esse mérito, nós não podemos, assim, esse mérito não é dado a Nossa Senhora, porque ele pertence a Deus, né? E aí o Catecismo ensina, né, no capítulo 2009, ele ensina que através do batismo, pela adoção filial, né, nós nos tornamos participantes da graça divina. E, por isso, segundo a justiça de Deus, nos conferido um verdadeiro mérito de salvação, né? Então, trata-se de um direito por graça. Nós não temos mérito por isso. Jesus conquistou isso por nós. Jesus, através da sua paixão e morte na cruz, da sua redenção, ele conseguiu isso para nós, né? Então, nós fazemos parte disso através da graça de Deus. Então, os nossos méritos, as nossas boas obras, são dons da bondade divina, uma vez que eles não são inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus fala para o jovem rico: porque você está me chamando de bom, só Deus é bom, né? Então, com o batismo, a gente passa a fazer parte, então, dessa graça divina. E, como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira. O que é a graça primeira? A graça primeira é aquela que diz respeito à nossa conversão, ao nosso perdão e ao arrependimento fiel e eficaz e à nossa justificação, né? Porque isso pertence a Deus. Mas, sobre a ação do Espírito Santo e pelo amor, pela caridade,
nós podemos, depois de conseguir essa primeira graça, que a gente chama de método de condigno, que é a graça necessária da primeira, da salvação, do perdão dos nossos pecados e da justificação, nós podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros, assim, que a gente chama aí do mérito impetratório, para os outros as graças úteis à nossa santificação, ao crescimento da graça e da caridade e também para ganhar a vida eterna. Então esses são os méritos que nós doamos para a Virgem Maria. Para ficar mais claro, o mérito da graça primeira, que diz respeito à nossa conversão, que diz respeito ao perdão dos nossos pecados, ao nosso arrependimento fiel e eficaz, e que diz respeito à nossa justificação, esse mérito é de Deus por graça, o mérito primeiro que nós não podemos dispor. Mas depois, em seguida, depois que nós nos convertemos, por caridade e pela graça de Deus e movidos pelo Espírito Santo, nós podemos oferecer esses outros méritos, que nós chamamos de méritos de cóngrego, para nós mesmos e também para outras pessoas, a respeito da nossa santificação e a respeito da conquista da vida eterna, né? No crescimento da graça, no crescimento da caridade e na conquista da vida eterna. Então, os próprios bens temporais que nós temos, por exemplo, a saúde, a amizade, eles podem ser merecidos segundo a sabedoria divina, né? E essas graças e esses bens são objetos da oração cristã. Então, a nossa piedade acumula méritos, porque nós vamos pedindo. Então, esses méritos que Deus dá, como o catecismo ensina, que o mérito é retribuir algo que é devido. Então, a nossa oração conquista para nós méritos, né? Na ordem da graça, a nossa saúde, né? Como diz assim, né? A amizade com Deus, tudo isso nós vamos alcançando através da oração também. E no parágrafo 2011 ensina assim: a caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. Então, é o amor de Deus que vive em nós, através do Espírito Santo, que vai conquistando esses méritos para Deus. E, para ficar bem claro, na nossa consagração, nós entregamos para Nossa Senhora os méritos de cóngrego, não os de condigno. Os de condigno são aqueles méritos da graça primeira. O mérito de cóngrego é aqueles que depois da nossa conversão nós vamos conquistando e que pela graça de Deus, movidos pelo Espírito Santo, nós podemos ganhar para nós ou oferecer para os outros. Satisfatório e impetratório. O mérito satisfatório é aquele que dá para nós um alívio na pena do purgatório. Por quê? Uma vez que a gente comete pecado e a gente vai e se confessa, nós ficamos livres da culpa, através do perdão e da absolvição e do cumprimento da penitência que o sacerdote nos coloca. Então a gente fica livre da culpa. Porém, não ficamos livres da pena. A pena é o purgatório. E a pena é paga através dos méritos, né? É aliviada também através dos méritos. Então, os nossos méritos diminuem o nosso tempo no purgatório. E como que eu conquisto esses méritos, né? Como que eu ganho esses méritos, né? E Jesus sempre fala, né? Por exemplo, quando der uma esmola, que a sua mão direita não saiba que a sua mão esquerda fez, porque Deus que vê no oculto, Ele vos dará a recompensa. Então aí, Jesus está nos apontando um caminho para alcançar méritos pelo seu amor em que vive em nós e méritos que são capazes de nos santificar, de nos fazer crescer em graça e de nos alcançar a vida eterna. O mérito satisfatório, então, ele diminui a nossa pena no purgatório. E aquilo que nós temos que fazer, que é nossa obrigação, esse mérito também é conhecido como mérito de condigno. Por exemplo, nós temos aqui a missa todo domingo. Então, essa missa, que é minha obrigação e que ela é essencial para a minha graça, justificação, isso não é dado para Nossa Senhora. Mas as missas durante a semana, por exemplo,
essas eu entrego para Nossa Senhora. Esse mérito é todo dela. E o São Luís Maria de Montfort, ele nos ensina lá no parágrafo de 121 a 125, que ele fala sobre isso. E ele nos ensina que Nossa Senhora, não é que nós vamos perder os méritos, ela vai guardar para nós. E se ela precisar, ela vai utilizar, né, para salvar os seus filhos. Só que da mesma forma que ela faz isso para um outro filho, quando chegar a nossa vez, ela também utilizará dos méritos, inclusive os dela próprio, e dos santos que colocam lá, né, principalmente os santos da nossa devoção, para a nossa salvação, né? Então, só para ficar mais claro, né, a graça de Deus, né, que é o amor de Deus agindo em nós, é um amor ativo que nos impulsiona às boas obras. O amor de Jesus nos impulsiona a buscar a Eucaristia. O amor de Jesus nos impulsiona a fazer o bem ao outro, a levar o outro ao amor, ao conhecimento do amor, né? Então, esses méritos, eles são impulsionados por Jesus. É Ele mesmo que nos impulsiona. Ele é a fonte sobrenatural que nos leva a essa conquista. E Nossa Senhora, como uma boa mãe, assim como ela guardava os tesouros de Jesus, as suas coisinhas, né? E ela cuida também desses tesouros que nós entregamos para ela, né? Então, é o nosso tesouro. E outra, São Luís diz que nós, na nossa maldade, por causa do pecado original, nós não somos capazes de fazer uma boa obra bem feita, né? Por quê? Porque ela sempre vem manchada de alguma coisa. Ela pode vir manchada da nossa vaidade, ela pode vir manchada da nossa consciência, né? Que a gente quer aliviar a nossa consciência e assim, etc, né? Mas ela vem manchada de situações que não deixam com que a gente ganhe aquele mérito como se a gente tivesse feito com perfeição. E aí Nossa Senhora que pega esse mérito que nós oferecemos e ela embeleza com os seus méritos. E quando oferece a Deus e ao Pai, né, ele a gente consegue o valor que ele tem, né, nos apropriar realmente desse valor. São Luís nos ensina que pelo estado que nós vivemos, por exemplo, na minha condição materna, é minha obrigação rezar pelos meus filhos, né? Então, esse mérito, né, eu posso pedir para Nossa Senhora, né? Eu posso oferecer a ela, eu posso dizer, por exemplo, Nossa Senhora, eu vou fazer essa via sacra hoje e ofereço pela conversão dos meus filhos, né? Eu posso oferecer isso para Nossa Senhora. Só que ela vai ouvir, né? E ela vai utilizar esse mérito segundo os planos de Deus, né? Porque a gente não tem essa noção, apesar que a conversão dos nossos filhos está nos planos de Deus. Só que o tempo que ele visitará cada um deles, isso não diz respeito a nós. Nós temos que ficar rezando. Deus é que sabe a hora, né, que vai acontecer isso. Mas vamos ver lá. No tomo 121, ele diz assim, São Luís: é preciso dar à Virgem Maria nosso corpo com todos os seus membros e sentidos, voto da castidade, nossa alma com todas as suas potências, voto da obediência, nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros, voto da pobreza. E agora, voto do meritório, nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, nossas virtudes, nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Numa palavra, tudo o que temos na ordem da graça, na natureza, e tudo que no porvir poderemos ter, na ordem da natureza, da graça e da glória. E isto sem nenhuma reserva. Sem a reserva de sequer R$1, de um cabelo, da menor boa ação, para toda a eternidade, sem pretender nem esperar a mínima recompensa de sua oferenda e de seu serviço, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo. Por ela e nela, mesmo que esta amável Senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal e reconhecida das criaturas. E aí ele fala:
Importa saber duas coisas. Primeiro, há nas boas obras que fazemos a satisfação e o mérito, ou o valor satisfatório e impetratório, que é o que eu estou explicando para vocês, e o valor meritório, que é o voto de condigno. O valor satisfatório e impetratório de uma boa obra é uma boa ação na medida em que satisfaz a pena devida no purgatório, pelo pecado, ou que obtém alguma nova graça através da nossa oração. O valor meritório ou mérito é uma boa ação enquanto merece a graça e a glória eterna, que é o voto de condigno, mérito de condigno. Nesta consagração que fazemos de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório, impetratório e meritório por outra, a satisfação e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhes nossos méritos, nossas graças, nossas virtudes, não para comunicá-los a outrem, mas para nos conservar, aumentar e encarecer. Como diremos ainda, damos-nos nossas satisfações para que ela as comunique a quem bem lhe pareça e para a maior glória de Deus. Uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor de valor das suas boas obras. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz, de bem, pertence a Maria. Só de bem, né? De mal não. Para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, essa dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado a qual estejamos presentemente ou venha a estar no futuro. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois não se faz esta oferta a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. A consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como meio perfeito que Jesus escolheu para se unir a nós e nós a Ele, e a Nosso Senhor como nosso fim último ao qual devemos tudo o que somos, como a nosso Redentor. Então fica claro para nós que quando a gente faz essa consagração, Nossa Senhora passa a ser proprietária das nossas boas obras. Só que também é um fato que acontece que, uma vez que a gente faz a consagração, nós somos impelidos a essa boa obra, né? Por exemplo, eu tenho assim o costume às vezes de partilhar as minhas práticas devocionais com as pessoas, e porque me dada essa luz interior de que isso é mérito, né? Então, todo gesto de amor que a gente faz à Virgem Maria, por exemplo, mandar beijo, né? Dar de presente, né? Como eu já disse antes, todos esses gestos exteriores da devoção a ela, isso nos acumula mérito. E com relação a Jesus, né? Por exemplo, todas as vezes que a gente entra numa igreja e se ajoelha, nós acumulamos mérito. Aí você vai perguntar, um outro dia eu estava conversando sobre isso com uma pessoa, né? Partilhei com ela essa prática devocional, porque quando a gente conhece e sabe que isso é um caminho curto, que é um atalho, que vai te dar eu vou usar uma palavra feia, mas que é bom que vai dar para você entender. Quando isso traz um lucro espiritual para você, né, e que eu sei disso, eu gosto de partilhar, porque às vezes a pessoa não sabe, né, e aí quando ela começa a fazer, ela passa a saber que pequenos gestos, como nos ensina Santa Teresinha na sua Pequena Bíblia, os pequenos gestos que fazemos por amor é mérito, nos acumula mérito. Eu li um livro de Maria Sima que conta, ela tinha uma mística que tinha uma relação com as almas do purgatório. E ela conta que uma irmã de uma ordem apareceu para ela pedindo oração, que se rezasse Santa Missa para ela, porque ela, todas as vezes que ela passava no sacrário, ela não se ajoelhava nem fazia vênia.
e ela era responsável para limpar o altar. Então ela passava muitas vezes diante do sacrário e ela estava no purgatório por causa disso, né? E depois que eu li isso, eu entendi porque quando a gente faz essa reverência ao nosso Senhor, uma vez que a gente entra na igreja, é porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Salvador, e a gente faz isso por amor a Ele, não para ficar contabilizando as coisas, mas por amor a Ele, né? E quando a gente entende que esse gesto de amor, né, a gente pode oferecer a Nossa Senhora pela salvação das almas, né? E até pela nossa própria santificação ou da nossa família, né? Ele ganha uma beleza maior. E aí eu estava conversando, explicando, né? Falando, olha, até uma consagrada, falei, a consagração, né? Esse mérito, ajoelhar-se é mérito, né? E aí a pessoa a quem eu falei, ela não entendeu, ela disse, então, mas significa que as pessoas que não ajoelham, elas não significa que elas não vão para o céu só porque elas não ajoelham. Eu falei, não falei isso, nem é isso que eu tô falando para vocês. E uma vez também, quando eu dava catequese para as crianças, eu ensinando elas a rezar o terço e falando sobre, na festa de Nossa Senhora de Fátima, porque é a minha paróquia de Nossa Senhora de Fátima, eu falei que Nossa Senhora disse, né, que quem reza o terço vai para o céu, né? Quem reza o terço todos os dias, rezar o terço todos os dias para ir para o céu, né? Para que as pessoas não vão para o inferno. E aí, uma criança foi comentar isso com a mãe. E a mãe foi lá, reclamou com uma amiga em comum que nós temos e disse que eu falei que quem não reza o terço não vai para o céu. Eu falei, eu não falei isso. Eu não falei isso, porque isso não me cabe saber, né? E também eu nem posso garantir que aquela pessoa que eu rezo o terço vai para o céu. E também nem posso garantir que aquela pessoa que se ajoelha toda vez que passa diante do Santíssimo, ela também vai para o céu. O que eu sei, que Nossa Senhora ensine, que eu quero obedecer, ela pediu lá em Fátima que quem rezasse, ela prometeu que quem reza o terço todo dia, né, ela falou para os pastorinhos, rezai o terço todos os dias, porque muitas almas vão para o céu, porque não tem ninguém que reze por elas. Então ela quis dizer que rezar o terço livra as pessoas do purgatório e do inferno, né? E também, esse tipo de pensamento é igual à armadilha que a serpente fez para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Por quê? Eles tinham todo aquele jardim à disposição deles. E o que a serpente mostrou? Fixou o olho naquilo que não podia fazer. E quando a gente fala que rezar o terço, que ajoelhar-se, que mandar beijo para Nossa Senhora, que enfeitar os seus altares, que tudo isso acumula mérito para nós, porque são gestos de amor, que não é um amor que parte de nós, da nossa humanidade, mas é um amor que é imbuído pelo amor de Jesus, que é ativo em nós. Uma vez que nós, na graça primeira, nos convertemos, conhecemos o amor de Deus, nos arrependemos e Jesus nos justifica pelo seu sangue precioso, né? E esse amor que vive em nós nos torna ativos a boas obras. E essas boas obras nos garante recompensa, porque foi Jesus mesmo que disse, né? Dá esmola, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez, porque Deus que vê o oculto lhes dará a recompensa. Então, é Jesus que nos ensinou isso, não sou eu que estou falando. E quando eu diz respeito, como a gente fala, e a pessoa fixa naquelas pessoas que não fazem isso, ela tá fazendo igual a serpente, falou, olha, aquela pessoa, não é porque ela não ajoelha que não vai pro céu, não tô falando isso. Eu tô dizendo que se você quiser acumular méritos para a Virgem Maria na consagração, para ela ficar bem feliz com essa filha, com esse filho, procure gestos de amor concreto a Deus, através da sua vida, fazer o que agrada a Ele, buscar o que agrada a Ele, ter retenção, ajoelhar-se sim, de quando passa, mandar beijo quando vê um crucifixo, dizer Jesus eu te amo várias vezes ao dia, quando passar numa igreja, fazer o sinal da cruz, são gestos de devoção tão simples que antigamente era tão comum, né? Eu pedi bênção para Nossa Senhora quando eu entro numa igreja, bem essa mãezinha do céu, né? Pedir bênção ao Nosso Senhor, a São José, tudo isso nos garante méritos para o céu, né? E esses méritos agora que
Depois da consagração, eles passam a ser da Virgem Maria. E ela vai ficar bem feliz se você encher as talhas para que ela possa distribuir muitos milagres para os seus filhos e filhas que estão aí nesse mundo tão necessitados, sofrendo pela guerra, né? Sofrendo pelo desemprego, pela fome, pela injustiça social, pelos desastres naturais, né? Pelas doenças, né? Padecendo nas filas, nos hospitais, nos cemitérios, nas ruas, nos cárceres, meu Deus do céu. Quantas pessoas nas suas empresas, né? Chorando, os empresários sem dinheiro, os pais desempregados, né? As mães de família com arrimos, né? Muita gente sofrendo, pedindo ajuda a Nossa Senhora, né? Então, quando a gente acumula muito mérito, Nossa Senhora pode agir na vida dessas pessoas, viu? É por isso que ela precisa dos nossos méritos, é por isso que ela te convida a deixar esse amor ativo de Jesus agir em você, para que você possa ser também, né, uma parceira de Nossa Senhora, viu? Ó, um beijo, vamos em frente, atrás vem gente, espero que tenha ficado bem claro, firme e forte aí, né? Se você gostou desse vídeo, passa para outras pessoas, convida as pessoas a fazer a consagração, eu tenho certeza que isso mudará a sua vida, viu? Um beijo, Deus abençoe. Vamos terminar com uma salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós esperamos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, depois deste desterro mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, santamente Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Um beijo, vamos em frente que atrás vem gente. Muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe.